Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. A gente vai começar o vídeo de hoje com o Dia dos Namorados. Na verdade, era um dia antes do Dia dos Namorados, né? Eu já quis adiantar a sobremesa. Gosto de no Dia dos Namorados sempre ter a sobremesa que leve morango, porque pra mim o morango ele é muito romântico, combina muito bem com o Dia dos Namorados. Enfim, eu tinha no freezer essa massa, que não é uma massa de torta, mas é uma massa de biscoito amanteigado. Então, eu achei que ia funcionar muito bem para fazer essa torta de morangos que eu queria fazer, que, né, facilitou muito minha vida aí já ter essa massa no meu freezer. Então, foi só descongelar ali e fazer o ganache para colocar por cima da massa. E depois eu fiz um creme de confeiteiro, né, que foi o comecinho ali, no clipezinho ali, era um creme de confeiteiro que eu quis fazer para colocar ali. Tive bastante erros no meu creme de confeiteiro, tá? Se tivesse algum profissional avaliando, ia apontar vários erros no meu creme de confeiteiro, mas ficou muito gostoso e consegui fazer minha torta, né? Assim como a massa também, eu cometi um erro de deixar esse fundo dela muito grosso, que dificulta depois na hora de cortar. Mas em termos de sabor não ficou nada ruim, né? Até porque é uma massa manteigada de verdade, feita com manteiga de verdade. É muito gostosa e é muito crocante, o sabor, a textura é diferente e é bom, né? Mas enfim, tava fazendo ali a nossa sobremesa pra já deixar pronta, pra no dia seguinte eu ter que me preocupar só com a nossa janta, né? Que a gente comemorou em casa mesmo o Dia dos Namorados. Depois, por cima do creme de confeiteiro, eu só coloquei ali alguns moranguinhos, tanto para decorar, como para ser também parte do recheio, né? Uma torta bem simples. E o bom desse tipo de massa, tanto se fosse a massa de torta mesmo, quanto essa massa que é de biscoito, é que a gente pode colocar o que quiser, né? Pode rechear com o que quiser, tanto doce quanto salgado. Mas vai muito do gosto de cada um para colocar a fruta que quiser, o creme que quiser, a cobertura que quiser ali, né? Eu quis muito colocar assim com o chocolate antes do creme de confeiteiro, tanto para evitar da massa ficar muito úmida depois de ir para geladeira, torta e tudo mais, e também para acrescentar um sabor a mais ali, porque a gente gosta de chocolate aqui em casa, né? Meu marido tinha feito essa água com detergente para fazer bolhas para nossa filha. E daí deixou na janela da cozinha e toda vez que ela via, ela ficava querendo, né? Aí a gente deixou lá na janela até acabar tudo a água com detergente e ela gostou muito, descobriu as bolhas assim há pouco tempo, né? Ela só conhecia as bolhas da banheira, mas agora já conhece essas bolhas de soprar, né? Algo bem fácil e simples de fazer em casa. A gente usou ali só aquele tubo da caneta, né, para poder fazer as bolhas para ela. Para finalizar a minha torta, eu só polvilhei um pouquinho de açúcar de confeiteiro por cima, para ficar um pouquinho bonitinho e também para evitar que o morango ficasse ressecado e murcho. Porque, como eu disse, eu estava fazendo um dia antes, então o morango a gente deixar ele cortado ali, ele fica meio feio, né? E começa a soltar água, aquela coisa toda. E o açúcar evita isso e deixa ele brilhante por mais tempo. E para o nosso jantar, eu fiz pra gente um risoto e de acompanhamento foi uma carne, né, ao lado. Eu usei a receita que veio na própria caixa do arroz de risoto. Eu comprei o arroz pérola, também pode ser arroz arbóreo, na verdade o arbóreo que é o mais comum, né, mas eu comprei o pérola, segui a receita que estava na caixa sem colocar o aspargo. E aquele caldo de frango que a gente fez no último vídeo com a carcaça do frango, alho poró, cenouras, outras coisas, eu usei esse caldo para hidratar o meu risoto. Ficou muito saboroso, né? Depois ainda com a manteiga e o parmesão. Meu Deus, ficou muito, muito saboroso esse risoto. Por mais simples que ele foi, ele ficou muito delicioso por ter usado aquele caldo caseiro de frango, né? Muito rico em sabor. E ali a torta depois de cortada, como eu disse, a massa ficou um pouco grossa, mas ficou muito gostoso. Era exatamente aquilo que eu tava com vontade de comer, né? E a gente ainda economizou uma grana, porque se fosse comer esse mesmo cardápio no restaurante, com certeza teria ficado muito mais caro do que a gente gastou para comprar os ingredientes para fazer essa comida em casa.
E ali era um sábado que a gente foi fazer hambúrguer para poder almoçar. Não era nenhuma data comemorativa, nenhuma data especial, né? Mas todo dia pode ser especial. E a gente não precisa de uma data específica para fazer uma refeição especial, para fazer uma refeição que o marido gosta, principalmente quando é algo que, sei lá, o prato favorito, esse tipo de coisa. Fazer sem porquê, fazer sem necessidade, né? Assim dizendo, faz muita diferença no dia a dia da gente e mostra pra pessoa que ela é importante, independente da data, independente da ocasião. E é sempre bom a gente deixar o dia da gente melhor com uma refeição gostosa, né? Pra família, sei lá, tentar ou empratar de um jeito diferente, ou fazer alguma coisa que a família inteira gosta. Meu marido queria muito que a gente fizesse o hambúrguer naquele sentido assim, de montar o seu próprio hambúrguer, sabe? Colocar à disposição, assim, pra gente poder fazer. Então, é isso que eu tava fazendo. Tentei deixar meu hambúrguer mais suculento dessa vez, né? Colocando ali por cima aquelas coisas que eu usei para misturar, o ovo cru, um pouquinho de ketchup, sal, pimenta, alho e aquela aquela farinha de rosca caseira de fermentação natural que eu também mostrei no último vídeo fazendo. E ali a maionese caseira, né, para poder acompanhar um hambúrguer assim caseiro, tem que ser uma maionese caseira, que eu comentei com vocês que peguei a receita com uma amiga minha e pela primeira vez deu certo, finalmente deu certo, porque fez toda a diferença ter essa maionese para acompanhar o nosso hambúrguer. O pão eu tinha feito com antecedência, porque, né, leva tempo para deixar fermentando, porque é aquele pão de hambúrguer de fermentação natural, que eu também já mostrei aqui para vocês no canal, né. Então, desde a primeira vez que eu fiz, eu continuo fazendo, porque, assim, foi uma receita que a gente adorou, né. E eu fiz ele com antecedência para poder, né, economizar tempo. Na hora que quiser fazer o hambúrguer, o pão já tá pronto. Então foi só colocar ali do jeitinho que a gente queria para poder almoçar, tudo feito em casa, tudo caseiro, tudo maravilhoso, apesar de simples, né? A gente ficou muito feliz em ter esse almoço aí em um sábado comum, um sábado qualquer. Ali eu tava começando a fazer os cupcakes para o aniversário da minha filha, né? Agora sim, uma data especial de novo, uma ocasião especial de novo que tava chegando. E, novamente, eu fiz com antecedência, né? Porque o dia em si, a data do aniversário dela, a gente já ia ter muito o que fazer, a gente ia sair para comemorar. Então, eu queria adiantar essa parte tediosa, né? Entre aspas, porque eu adoro fazer esse tipo de coisa, mas é algo que leva tempo. E, novamente, é claro que a gente ia fazer de fermentação natural. Eu fiquei muito feliz de achar essa receita de cupcake de fermentação natural, porque faz toda a diferença, né? Porque a gente está acostumado a usar e eu gosto de poder usar o máximo possível. E como posso dizer, a gente pode usar em várias receitas sem ser só pão, né? Isso é muito legal porque a gente acaba adicionando mais nutrição na receita, no alimento e melhorando a digestão dessas receitas que usam farinha de trigo, né? Aqui em casa a gente preza por isso porque nós não somos celíacos, mas a gente tem certa sensibilidade ao glúten, então faz muita diferença a gente fazer assim de fermentação natural. É um cupcake maravilhoso, né? Porque é de chocolate e leva um pouquinho de café, não solúvel, mas o café mesmo, aquele em pó, assim, torrado que a gente usa para passar em casa, para tomar ele pretinho mesmo. Usa uma colherzinha e faz diferença. Eu não tinha conseguido perceber nada, mas meu marido, quando comeu, ele sentiu, mesmo que ele sabia que eu não tinha colocado, porque ele nem viu eu fazendo, né? Mas foi a primeira vez que eu fiz essa receita.
E a gente aprovou muito ela aqui em casa. O que a gente não foi muito fã foi da cobertura, né? Eu vou fazer um buttercream já já ali para colocar em cima do cupcake, também foi a primeira vez. E é doce demais, né? E a gente não é muito fã de receita muito doce aqui em casa. Então, por isso que a gente curtiu muito mais o cupcake, que é de chocolate e usa o cacau 100% dentro. Ainda tem um pouquinho de café, então é tudo que a gente gosta. E ali na receita, primeiro a gente mistura a parte com o fermento natural e a farinha. E eu não lembro o que coloca ali naquela primeira parte, mas eu vou deixar na descrição a receita para quem quiser. Depois a gente mistura separado o açúcar com o café e o sal. Depois a gente une as duas coisas e por último coloca o bicarbonato, né? Só para dar uma misturadinha básica ali no final. Não precisa colocar o fermento químico nessa receita, porque a gente usou ali quase que ativo o nosso fermento natural. Eu alimentei ele na noite anterior, porque eu achava que precisava usar ele ativo, que na receita pede ativo. E depois, quando eu estava lendo a receita, lá no final tinha uma nota que, se você quiser, pode usar só o descarte. Eu falei, não acredito, né? E pode pular a parte de deixar fermentar por muitas horas. Eu não deixei fermentar por muitas horas, mas deixei um tempinho sim descansando para poder ter os benefícios da fermentação natural. E ali era eu fazendo o buttercream. Tentei achar a receita mais simples possível e que não precisasse de cream cheese, porque eu não queria ter que comprar mais nada para fazer esses cupcakes, não queria ter que comprar mais nada para comemorar, né, o aniversário da nossa filha. Eu queria usar o que tivesse em casa mesmo. Então ali foi só manteiga, essência de baunilha e açúcar de confeiteiro. E depois coloca acho que 2 colheres de sopa de leite. Então tudo isso eu tinha em casa. Eu queria um buttercream que eu não precisasse comprar mais nada. Também a gente não é muito fã de coisas com cream cheese aqui em casa, não. Tava só colocando ali os cupcakes na forminha. Usei a colher de sorvete para poder medir, né? Coloquei 3 colheres de sorvete em cada forminha. E foi assim, bem acertado essa quantidade, porque ele cresceu de um jeito bom, né? Tem que deixar um espacinho ali para crescer. Então, acho que eu enchi 3/4 da forminha e foi suficiente. Eu fiz algumas fornadas, na verdade 2, porque a minha forma só tem 6 buraquinhos, né? Eu ainda preciso ter uma forma que tenha mais buraquinhos. E eu fiz metade da receita, porque a receita rende 24 cupcakes. Mas não tinha necessidade nenhuma da gente fazer 24 cupcakes, porque a gente não estava fazendo festa de aniversário. Então eu fiz só metade da receita, deu 12, né? E a gente acabou dando para algumas pessoas depois, porque teve alguns vizinhos que deram presentes para nossa filha, e daí a gente deu cupcakes para esses vizinhos aí que deram presente para ela, e os outros a gente comeu. Ali era o smash cake dela que eu tava fazendo. Uma receita bem simples, eu nem vou passar passo a passo, porque eu fui de olho mesmo, tá? Usei mais ovo do que farinha e usei ali o restante da farinha sem glúten que eu tinha e um pouquinho de amido de milho, porque sempre que eu uso farinha sem glúten, eu coloco um pouco de amido de milho junto para trazer fofura e leveza que não tem na farinha sem glúten, justamente porque não tem o glúten, né? Que é o que traz a fofura e a leveza para as receitas. Então foi ovo, farinha sem glúten, amido de milho, açúcar, essência de baunilha e um pouquinho de leite. E eu acho que uma pitadinha de sal também e um pouquinho de bicarbonato. Essa foi a receita do smash cake dela e eu fiz ele bem fininho mesmo, não vi necessidade de fazer essa forma toda, de fazer um bolo alto, um bolo grande para ser smash cake, porque, né, a gente sabe que é um bolo para ser destruído, por isso que se diz smash cake, um bolo para o bebê amassar ele, fazer migalha com ele, né? Então eu não queria desperdiçar tanta coisa assim, porque eu sabia que eu estava fazendo algo que iria pro lixo depois, né? Porque ia ficar tudo amassado e ela nem ia comer, ninguém ia comer, então não queria desperdiçar ingrediente, não. Eu cometi um erro bem grande com o meu buttercream, porque ele ficou muito bom, bem fofinho, bem airado. Só que como eu fiz com antecedência, eu guardei ele na geladeira. E depois, para usar, perdeu toda aquela fofura que ele ficou, né? Acabei tirando o ponto certo dele, eu deveria ter usado assim que eu terminei de fazer e então colocar na geladeira os cupcakes já confeitados.
Mas era a primeira vez que eu tava fazendo, né? E foi interessante eu ter cometido esse erro, porque agora eu aprendi com o meu próprio erro, né? E evito de fazer isso uma próxima vez. No dia anterior que a gente preparou tudo em casa, encheu balões, confeitou o cupcake e embrulhei ali o presentinho dela com papel craft. Eu gosto muito de usar esse papel para embrulhar as coisas, eu acho que fica diferente, eu acho que fica legal. E vi uma vez um casal embrulhando os presentes de Natal dos filhos com esse papel, depois das crianças terem pintado com tinta. Então eu achei interessante, quis fazer a mesma coisa para a Isa e gostei muito de como ficou. Balloons. Happy birthday, Ethan. Happy birthday. See? We have a present for you. Happy birthday. Look. Present. We have a present. For you. Yeah, there's an airplane outside. We have a present. Can you open by yourself, Isa? Do you need help? Do you need help to open the present? Yeah? Give it to Daddy to help you. Daddy, help her. Yeah, let's help Isa. Yeah, let's help Isa open the present. Open the present. Open the present, Isa. What's inside? What's inside, Isa? Wow. New books. Your first box. New books. Wow, it's new books. The Little Learning Library. A very hungry caterpillar. Look, Isa. Yeah. Do you like it? Open the book. Words. Yeah. Yeah. Words. 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 What's inside? Open the book to read inside. Yeah. Words. Oh, this is letter O, right? She wants to see the letters. Dog. There's a dog on that one, right? Ela estava precisando de livros novos porque ela quer que a gente leia os mesmos livros toda hora, várias vezes por dia, todos os dias. Então era necessário que ela tivesse uns livrinhos novos, né? Pra gente, como pai e mãe, não acabar enlouquecendo de tanto ler a mesma história. E se vocês estiverem ouvindo um barulho aí no voiceover, eu peço desculpas porque tá chovendo demais e tá bem difícil correr do barulho da chuva, tá? E ali de manhã mesmo, eu tava finalizando o smash cake dela. Isso eu não finalizei com antecedência porque a cobertura foi iogurte. E eu fiquei com medo desse iogurte acabar, sei lá,
amolecendo demais, né? Então eu usei ali o iogurte grego, porque ele é mais consistente do que usar bebida láctea ou algum iogurte inferior. Então eu comprei o iogurte grego por ser consistente para fazer ali o papel da cobertura, porque eu não coloquei buttercream ou glacê nem nada disso no bolinho dela, porque eu achei que ela ia comer, eu achei que ela ia, né, fazer o que deve ser feito com o smash cake, mas não, gente, ela não quis estragar o bolo de jeito nenhum, ela não quis destruir o bolo. Eu fiquei, meu Deus, um pouco desapontada, porque é o que a gente esperava que ela fizesse, né? Dali a gente só fez uma chamada com as avós, para as avós verem ela com o smash cake dela, né? Porque as avós moram longe, e para poder participar ali do momento. Ela até que pegou mais ou menos no bolinho, mas ela não fez assim bagunça com ele, não. Não sei se ela ficou assustada, o que foi, mas não fez muita bagunça ali e nem comeu direito, né, o bolinho dela. Mas a intenção foi cumprida, eu acho. Ela ainda tava de pijaminha, a gente deixou ela de pijaminha de propósito, porque, né, ficou suja, querendo ou não. Eu tirei a fotinha dela ali com a Polaroid, que a gente deixa para tirar foto só em ocasiões especiais aqui em casa, porque o filme não é muito barato, né? Pelo menos pra gente o filme não é muito barato. Então a gente usa sempre que é uma ocasião especial. Um aniversário, a gente também usou tipo a virada de ano, ou para presentear algum amigo. Esse tipo de coisa. Então a gente deixa para ocasiões especiais. O resto da manhã, depois de fazer o smash cake dela, a gente brincou com ela um pouquinho e ela foi passear com o papai, balançar no balancinho dela lá na área verde, enquanto eu preparava o nosso almoço, que foi um arroz com ovo, já tinha arroz pronto, então eu só coloquei ovo ali pra gente comer e também deixei uma carne moída já preparada para quando a gente voltasse do zoológico, que a gente ia comemorar o aniversário dela lá, já tivesse pronta essa carne moída. Lavei também a louça. Eu tinha deixado pronto na geladeira massa de pastel, né? Que a gente ia fazer com aquela carne moída quando voltasse para casa. Tento deixar o máximo de coisa adiantada possível, porque, né, sair com criança não é nada fácil assim, e também eu não queria voltar para uma casa bagunçada. Ali era o nosso lanchinho que a gente ia levar para comer no zoológico, para a gente não precisar comer nada fora, porque quando a gente planejou o aniversário dela, a gente deixou o orçamento disponível para fazer as coisinhas de comer, para ir para o zoológico, mas a gente não deixou o orçamento para comer fora. Comer fora não fazia parte do nosso planejamento. Então, eu preparei ali aqueles pãezinhos recheados. Essa é aquela massa daquele pão de hot dog que eu já mostrei pra vocês aqui, que na última vez eu fiz ele, né, já assado com a salsicha, mas dessa vez eu fiz com frango e o outro de queijo com peito de frango defumado, porque era recheios que eu já tinha em casa e eu não queria ter que comprar mais nada para poder fazer, né? E ficou muito gostoso, e para variar também um pouquinho aí o recheio, não comer sempre com salsicha. E coloquei ali também uma frutinha, né, pra gente levar para nossa filha, e a água, que a gente não sai sem água.
A gente decidiu levar ela pro zoológico no primeiro aniversário dela, porque ela ama os animais. Quando ela vê um cachorro, ela enlouquece. Esses dias ela achou um cavalo na rua com o pai dela, ela queria sair atrás do cavalo. A maioria dos livrinhos dela tem animais e ela ama ficar olhando os animais, ver os sons dos animais e tudo mais. Então a gente falou, gente, levá-la no zoológico vai ser uma coisa legal para ela, acho que ela vai aproveitar bastante. E a gente acertou, tá? Porque ela ficou muito feliz e como pai e mãe a gente ficou ainda mais feliz de ver o quanto que ela ficou feliz, né? Então acho que foi um bom primeiro aniversário para ela. Ver ela feliz e se divertindo tanto vendo os animais realmente fez o nosso dia, né? Sendo que o dia era dela. E a gente aproveitou para passear um pouquinho na cidade que a gente foi, a cidade de Pomerode, que é bem aqui do ladinho da onde a gente mora, né? E a gente entrou nesse museu que era, né, gratuito, não precisava pagar nada para entrar. Então, uma coisa muito boa, aproveitar passeios em família que não precisa gastar tanto dinheiro, né? Não precisa da gente gastar tanto para poder se divertir, para poder passear. Então, a gente gosta de ir nesse tipo de lugares, parques ou coisas que não precisa pagar para entrar. A gente tenta sempre ver como primeira opção, mas é claro que a gente também faz alguma coisa que precisa ser pago, como por exemplo o zoológico, né? Mas foi bem interessante visitar esse museu, contando um pouquinho da história da cidade, de várias coisas que tem por lá. E a nossa filha também gostou de ver algumas coisas que tinham lá. E foi um dia muito gostoso, né? Dias bem especiais que a gente teve aí em casa e também fora de casa, mas junto como família. E foi isso pro vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Muito obrigada a todo mundo que assistiu. E a gente se vê no próximo. Tchau! Circle. Another circle. Is a month and my life changed the most. You were chosen, then you came even close. Outside we can play every day. Oh yes, we can. See your face, hear your voice, kiss your cheek. Hug it tight, what you broke every week. Live your life with the joy that will be heard. Your first heartbeat.